Olá, boa tarde. Estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Eu abro essa edição falando sobre economia. A previsão de inflação para esse ano teve a sexta alta seguida. Mas a expectativa é de crescimento da economia para 2022 e também para 2023. Os analistas do mercado financeiro elevaram pela sexta semana seguida as expectativas para o índice oficial de preços ao final de 2022. Pela estimativa do Banco Central, a inflação deve encerrar o ano em 5,92%. Há 4 semanas, se projetava um salto de 5,63% nos 12 meses finalizados em dezembro. Para novembro, a previsão para a divulgação a ser realizada na sexta-feira é de alta dos preços na casa de 0,53%. Já em dezembro, os analistas projetam um avanço de 0,64% do índice oficial de preços. Para 2023, a previsão para o índice oficial subiu de 5,02% para 5,08%. E com as novas estimativas de alta, o mercado financeiro manteve em 13,75% a projeção da taxa básica de juros para o final deste ano, mas elevou as projeções para 2023. Os analistas consultados também melhoraram pela 4ª semana consecutiva as apostas de alta para o PIB, o Produto Interno Bruto deste ano. Conforme a nova projeção, a economia nacional deve crescer 3,05% neste ano, maior que a previsão anterior, de 2,81% na semana passada. A divulgação traz também uma projeção mais otimista para o avanço do PIB em 2023. E a segunda parcela do 13º salário vai injetar cerca de 113 bilhões de reais na economia brasileira. Assim como na primeira parcela, o principal destino desse dinheiro ainda deve ser o pagamento de dívidas. Até o dia 20 de dezembro, prazo final para o pagamento da segunda parcela do 13º salário, o benefício deve injetar 112 bilhões e 900 milhões de reais na economia brasileira. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, 38% do total, quase 43 bilhões de reais, deve ser usado para quitar as dívidas. Outros 33% devem ser usados no comércio, 17% em serviços e 12% para a poupança. Dos mais de 37 bilhões de reais que devem seguir para o varejo, os segmentos mais beneficiados devem ser o de hiper e supermercados, de vestuário e calçados, além dos estabelecimentos especializados em utilidades domésticas. Apesar da melhora do mercado de trabalho, com o aumento da ocupação e a desaceleração da inflação, a taxa de juros alta e o endividamento prejudicam o varejo. Segundo o levantamento, o pagamento das duas parcelas do 13º vai somar mais de 251 bilhões e meio de reais neste ano. O valor é 6,4% maior em relação a 2021. De cada 4 profissionais, um já foi demitido por conta da idade. De acordo com o levantamento, 24% dos trabalhadores perderam seus empregos por serem considerados mais velhos. A pesquisa realizada pelo Vagas.com, Coletivo e Talento Sênior, em agosto deste ano, contou com a participação de 252 profissionais de recursos humanos que utilizam as soluções do Vagas for Business Talento Sênior. O estudo perguntou ainda se a empresa na qual trabalha considera eliminar candidatos mais velhos por conta da idade no momento da contratação. 1 em cada 5 participantes informou que considera essa possibilidade. O levantamento procurou saber também se a empresa na qual o profissional de RH trabalha contratou alguém com mais de 50 anos nos últimos 6 meses. Do total, 42% disseram que não contrataram. Além disso, 81% disseram que a companhia onde trabalham não promoveu nenhum programa para a contratação de pessoas com mais de 50 anos no último ano. As palestras e ações sobre etarismo praticamente inexistem no ambiente corporativo. De acordo com a pesquisa, 90% informaram não ter conhecimento de ações nesse sentido.
E nos destaques internacionais, um deslizamento de terra na Colômbia matou mais de 20 pessoas, entre elas 3 crianças, depois que um ônibus foi soterrado. O fenômeno Laninha, conhecido por fortes chuvas no país, causou o acidente entre os povoados de Pueblo Rico e Santa Cecília, a cerca de 230 quilômetros da capital Bogotá. O prefeito de Pueblo Rico disse que os corpos foram levados para um estádio de esportes da cidade. Até agora, 5 pessoas foram resgatadas com vida do coletivo que viajava entre a terceira maior cidade da Colômbia e a província de Chocó. Neste ano, o fenômeno vitimou mais de 216 pessoas e desabrigou 538 mil, segundo as estatísticas do governo. E olha só, o Irã executou mais de 500 pessoas desde o início de 2022, uma estimativa muito maior do que em todo o ano passado. Este número se soma às crescentes preocupações com o uso da pena de morte por parte das autoridades do país. A informação foi divulgada pela ONG norueguesa Iran Human Rights. Este número se soma às crescentes preocupações com o uso da pena de morte por parte das autoridades iranianas contra as pessoas que participam dos protestos contra o governo desde setembro no Irã. O balanço divulgado inclui 4 pessoas executadas no domingo, acusadas de pertencerem ao serviço de inteligência israelense. Ao mesmo tempo, grupos de direitos humanos dizem estar alarmados com o número de mulheres executadas no Irã, muitas vezes sob a acusação de assassinar parceiros ou familiares em relacionamentos abusivos. A Iran Human Rights afirmou que a estimativa de pessoas executadas em 2022 é a mais alta dos últimos 5 anos. Segundo esses dados, pelo menos 333 pessoas foram executadas em 2021, um aumento de 25% em relação às de 267 de 2020. A Organização Internacional do Trabalho está otimista em chegar a um acordo com a FIFA para os próximos mundiais. Depois de muitas críticas da comunidade internacional ao Catar, a entidade pede que direitos trabalhistas e sociais sejam levados em consideração na hora de escolher as sedes. O diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Gilbert Rungbu, disse que está razoavelmente otimista sobre a possibilidade de um acordo com a FIFA para que direitos sociais e trabalhistas sejam levados em conta na hora de escolher os países que vão receber as próximas Copas do Mundo. Toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à présent me portent à croire que la FIFA est plus que déterminée. Todas as discussões que tivemos até agora me levam a crer que a FIFA está muito determinada a considerar questões sociais e trabalhistas. Serão temas fundamentais na hora de tomar uma decisão. Soit une question critique dans la prise de décision. Anfitrião da atual edição, o Catar é alvo de fortes críticas por violações de direitos humanos e pelas más condições oferecidas aos trabalhadores. Em resposta aos questionamentos, o país árabe adotou medidas que foram elogiadas pela OIT, como salário mínimo e limite de tempo que os empregados poderiam ficar expostos ao calor extremo. O polêmico sistema kafala, que praticamente transformava o trabalhador em propriedade do patrão, também foi abolido. Em comunicado divulgado na última semana, o comitê organizador da Copa do Mundo informou que 414 pessoas morreram em atividades laborais no Catar entre os anos de 2014 e 2020. O número é questionado por órgãos internacionais, que afirmam que houve milhares de mortes, especialmente nos projetos relacionados à realização do Mundial. Disputada pela primeira vez no Oriente Médio, a Copa do Mundo vai retornar à América do Norte depois de 32 anos, já que México, Estados Unidos e Canadá vão receber a competição em 2026. 2 candidaturas conjuntas já foram anunciadas para 2030, Espanha e Portugal, que adicionaram a Ucrânia ao pleito, e um projeto na América do Sul que envolve Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. E antes de encerrar, vamos falar sobre esporte. O Brasil está jogando neste momento e goleando a Coreia por 4-0. Antes do jogo, a torcida brasileira coloriu as ruas e o metrô do Catar nesta segunda-feira. A comemoração acabou embalada por samba no metrô de Doha durante o percurso para o jogo contra os sul-coreanos. O metrô de Doha virou um reduto de samba e de outros ritmos nesta segunda-feira, durante o deslocamento da torcida para o jogo das oitavas contra a Coreia do Sul pela Copa do Mundo do Catar. Os vagões ficaram cheios de foliões verde e amarelos. Apesar de não ser adversária do Brasil, a arquirrival argentina não foi esquecida pelos brasileiros. Na festa brasileira até o estádio 974, ninguém cogitou outra apresentação.
Brasileiro é animado, hein? Causa por onde passa. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.